Oi pessoal, vamos de volta aqui à nossa configuração de impressão. Nós já terminamos a primeira parte, agora vamos para a segunda, que é onde a gente vai configurar como diagramar nossa folha, né? A partir do que a gente quer imprimir. Bom, então eu selecionei aqui, por exemplo, nesse caso, a folha A1, mas se eu quisesse a 4, por exemplo, eu selecionaria a ISO Full Bleed A4, nesse caso, tá? Então como finalização aqui, eu sempre tenho que apertar nesse botão aqui, ó, Apply to Layout, porque é a única maneira que eu tenho de salvar essas alterações que eu fiz. Depois eu venho aqui em Cancel, para eliminar todas as possibilidades de eu imprimir, porque se eu tivesse apertado em OK, naquele caso ele iria já criar a impressão da folha, e a nossa folha ainda está vazia. Tá? Então, para começo de conversa aqui, eu preciso estabelecer o tamanho da minha folha. Eu já tenho um arquivo pré-pronto aqui, indicando para vocês podem dar um pause aí no vídeo quando quiserem, informando quais são as medidas que a gente precisa ter na configuração dessa folha 1, por exemplo. Tá? Então estou colocando aqui, ó, sempre em milímetros, né, a medida total da base pela altura. Então a medida de base aqui eu tenho 841 mesmo, não é 84,1, 841 milímetros por 594 milímetros. E aí nessa situação eu tenho as divisões de dobra, né? A cada 185 milímetros, depois eu tenho uma de 130,5. Vou chamar isso aqui de X, que eu vou começar a dar offset aqui, o que vai sobrar essa medida para mim não interessa. E eu tenho aqui os meus 210, que seria o último módulo, que naturalmente tem que ter essa medida para poder fazer o casamento perfeito entre esse módulo e esse, né? De maneira que essa orelha aqui de 2,5 fique para fora. 2,5 centímetros. Na verdade aqui em milímetros, essa medida vai possuir 25 milímetros. Tá? Então tem uma maneira muito simples de fazer isso, que é colocar aqui o nosso retângulo arroba 841 por 594. Eu tenho um retângulo feito, tá? Vou tentar só posicionar um pouquinho ele para próximo aqui do limite. Depois o próprio AutoCAD faz um ajuste final disso. Para garantir que essa borda seja impressa, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mentir um pouquinho, tá? Mas uma mentira justificável, digamos assim. Eu vou trabalhar com essa medida aqui, ó, do A1. Ao invés de trabalhar com 841, eu vou trabalhar com 839. Eu vou diminuir 1 milímetro de cada lateral. Assim como eu vou também diminuir 1 milímetro de cada lateral aqui na altura, certo? Então, o meu tamanho de folha é 839 por 592. Para poder descontar essas margens de impressão que estão aparecendo aqui, ó. Tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu continuar aí prosseguindo com a atividade. Então eu venho aqui, ó, vou apagar isso aqui, vou fazer um novo retângulo, cliquei no primeiro ponto, eu vou para o 839, só conferir aqui que eu sou ruim de memória, 839 por 592, 839 por 592. Tá? Então eu teria ainda um afastamento mínimo dessa linhazinha aqui. Agora eu vou fazer offset com as margens. Eu vou colocar 10 de offset, que seria a margem inicial, tá? Que seria 1 centímetro, que são 10 milímetros. Vou clicar nesse retângulo de dentro e vou aplicar aquele comando stretch. Ó, se eu pegar aqui nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho e clicar, esse retângulo vai se movimentar para cá, tá? Aí vou digitar aqui o valor que eu quero que aumente nessa aba do lado esquerdo, né? Nessa margem do lado esquerdo. Se eu já tenho 10 e preciso chegar em 25, eu vou puxar para o lado esquerdo e digitar 15. Que seria a soma de 10 com 15 vai dar 25. Então já tem uma margem aqui de 25. O layer aqui normalmente vai ser o layer texto, tá? Para as duas linhas. Eu vou só apenas alterar aqui, ó,
nesse Leia Texto, vou colocar aqui a cor 7, para que essa linha interna imprima mais grossa. Depois eu vou fazer as linhas de margem, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, a primeira linha de margem 185, a segunda também, a terceira 130.5 e aqui da esquerda para a direita 210. Então eu venho aqui para essa minha folha. Como eu tenho dois retângulos aqui, eu não vou explodi-los, tá? Para não estragá-los. Eu vou só criar uma folha, uma linha adicional aqui, ó, e vou mover essa linha inicial para cá 210 milímetros. Do mesmo jeito eu vou fazer essa linha daqui para cá e vou mover daqui para cá 185, certo? Eu só movi em direção ao lado esquerdo 185. Eu desenhei no procedimento dessas duas folhas aqui, dessas duas divisões da folha, eu desenhei uma linha aqui em cima, depois movi para o lado direito 210 milímetros. No caso dessa outra linha que está aqui, eu desenhei essa linha primeiro aqui e movi 185 milímetros para cá. Tá? Depois só vem com offset, 185 aqui, outro offset de 130.5 aqui, tá? Agora eu tenho uma linha no meio aqui, ó, que divide a linha de dobra central na horizontal. E a partir disso eu posso fazer um trim em tudo para liberar o centro da folha e posso apagar essas linhas do meio, tá? Delete, seleciona as linhas, aperta Delete. Pronto. Agora só falta inserir um desenho, tá? Eu vou fazer assim, gente. Como eu tinha falado para vocês, a gente tem 3 elementos básicos na hora de configurar uma folha. O primeiro é a prancheta, o segundo é a folha, o terceiro é o próprio desenho, que seria um desenho obtido com uma coisa que a gente chama de viewport. A viewport é apenas uma janela de visualização lá para o nosso model. Então eu tenho um model, por exemplo, e eu quero visualizar esse desenho. O que é que eu preciso fazer para visualizá-lo? Eu vou lá no Layout, digito Viewports, assim como está escrito aí na tela do vídeo de vocês. Aperto Enter, aparece essa janela, pode apertar em OK. Aí vocês vão estipular aqui, ó, uma janelinha aqui, ó, qualquer. Vou tentar fazer mais ou menos do tamanho do meu desenho, tá? Fazer mais ou menos assim, ó. Como é que eu obtenho esse tamanho desse desenho? Só comparar aqui com o desenho aqui, ó. Então percebam que ela estaria muito menor do que a que eu fiz lá, mas tudo bem, eu vou fazer mesmo assim, daquela forma, tá? Mesmo grandona assim. Vou mover aqui. Posso mover essa linha, ó. Mover para cá, ó. Certo? Então isso aqui é aqui que eu aplico a escala, viu, gente? É aqui que eu vou aplicar aquela nossa escalazinha do AutoCAD. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu tenho que entender como entra ou sai de uma viewport. Essa viewport ela é um pouco perigosa, porque vocês podem entrar nela e se perderem, tá? Por exemplo, se vocês fizerem isso aqui, ó, se vocês derem um zoom aqui e derem 2 cliques, vocês entraram na viewport, certo? Eu vou dar um Ctrl Z para que isso não aconteça. Só para vocês terem uma ideia com a coisa sendo vista de fora, ó, para mim já deu problema. Mesmo com Ctrl Z não resolveu. Eu dei outro Ctrl Z e resolveu agora. O que eu preciso fazer sempre quando for manipular essas viewports? Eu tenho que visualizar toda a minha prancha, ou pelo menos uma parte dela, tá? Por exemplo, dou 2 cliques aqui, percebo que a viewport vai ficar marcada mais forte. Tá? Então dou 2 cliques fora. Então, idealmente falando, eu tenho que ver a prancha toda. Dou 2 cliques, aí escolho qual desenho que eu quero ajustar aqui, tá? Tá meio confuso aqui porque a escala tá meio bagunçada, mas eu vou escolher logo a escala 1/50. Aí ele já ajusta as anotações, tá? Essa aqui é a minha planta do térreo, de fato, né? Eu vou colocá-la aqui, ó, percebam que eu tenho que sempre respeitar esse 1/50 aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, já perdi a escala que eu quero. Ele já aumentou para 12.5 aqui. Você sempre tem que centralizar esse desenho primeiro na Viewports, depois colocar a escala que vocês querem.
cortou um pedacinho ali embaixo, não foi? Posso usar o pan. Como é o pan? Segura na bolinha do mouse, no scroll, né? E puxa para cima e solta. Observa se mantém 1:50, se tiver mantido, dá 2 cliques fora. Depois fica fácil, é só puxar aqui, ó, nas extremidades, e a viewport vai se ajustando ao desenho de vocês, tá? Ajusta. Eu não quero que seja impressa essa viewport, essa borda aqui não pode ser impressa, então vou selecionar o layer Def Points. É um layer não imprimível, já padrão do AutoCAD. Sempre usem esse layer, não esqueçam de usá-lo. E por último, gente, eu vou colocar o título do meu desenho, tá? Para finalizar. Na verdade, eu não vou montar a prancha toda, eu só vou exemplificar como enquadra um desenho numa determinada escala em uma configuração de uma folha. Então, como é que eu faria aqui essa configuração? Eu vou fazer um texto aqui, ó, ferramenta DT, né? Esse é texto de linha única. Vou digitar aqui, por exemplo, planta baixa pavimento térreo, escala 1:50, 2 enters, e aí eu tenho 2 tamanhos diferentes aqui, né? Normalmente esses tamanhos, a norma pede que seja aqui, o texto de baixo tem o tamanho 3 e o de cima tem o tamanho 5, certo? Como é que vocês alteram isso aqui? Como é que eu fiz isso? Eu tenho que estar com essa barra de propriedades aberta, né? Então vou voltar um passo aqui, ó, para mostrar como faz. Normalmente a gente está com o AutoCAD com a tela assim, tenho essa situação acontecendo, e eu vou digitar PR Enter, vai abrir o quadrinho, eu escolho o texto, esse aqui eu quero que fique tamanho 5, então procuro essa opção, ó, Paper Text Height, mudo aqui para o número 5 e aperto Enter. Essa outra aqui, vou aqui no Paper Text Height, de 2, seleciono 3, Enter. Depois a gente só move um pouquinho isso aqui para cima, no olho mesmo, não precisa de uma medida exata. Vou criar uma linha daqui para cá, ó. Pode ser um pouco grande, de maneira que eu consiga fazer aqui um círculozinho desse lado aqui. Vou usar aqui um diâmetro de 5 milímetros, tá? Aí eu corto esses pedaços com trim, esse interno com trim, esse aqui com delete. E aí faço outro texto aqui dentro, com o número 1. E coloco que isso aqui vai ter o tamanho 5 também, tá? Pronto. Só mover um pouco mais para próximo aqui do desenho. Agora eu vou dar um Ctrl P, tá? Vou dar uma pré-visualização nisso. Vou ver que está tudo configurado para imprimir, tá? Dou outro ESC. E finalmente eu aperto em OK, que é quando eu vou criar de fato o meu PDF. Escolho a pasta que eu quero salvar o meu PDF, salvo. E aqui a gente tem o produto final dessas 2 videoaulas. Tá bom, gente? Espero que consigam aí. Qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas nos comentários ou vocês me perguntam pessoalmente. Até mais.